Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, nós somos convocados, nós somos chamados a assumir a nossa pertença a Jesus e a subir o Calvário com Ele, para que depois nós também possamos ressuscitar assim como Ele. A decisão é pessoal, a decisão do seguimento a Cristo Jesus é pessoal e cabe a cada um de nós a tomar esta decisão, a corresponder ao chamado de Deus, o chamado que Deus tem para cada um de nós. É um chamado de amor, um chamado pela salvação. Veja, na primeira leitura de hoje, Ezequiel anuncia o regresso do povo de Israel do exílio e a reunificação do povo de Israel por meio da orientação de um rei pastor. Um rei que ao mesmo tempo é pastor, que conduzirá e reunificará todas as nações. O Espírito do Senhor repousa sobre o povo, e o povo é chamado a repousar-se na terra de seu Deus, em paz e em prosperidade. Este é o chamado que Deus tem para nós, a vivermos em paz, seguindo aquilo que é a vontade de Deus. Deus sempre está no meio do seu povo, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em situações onde tudo parece estar perdido. Veja, o povo de Israel estava no exílio,
estavam exilados, sujeitos à escravidão, à morte, estavam distantes da terra que Deus lhe prometeu, distante do templo do Senhor. E por meio da fidelidade de uma porção pequena, que vivia a oração, a fidelidade a Deus, assim como Ezequiel, profeta, Deus ouve o anseio de salvação do seu povo e lhes promete um rei pastor que que levará o seu povo, o povo de Israel, de volta para a sua terra e ali conduzirá a uma unidade. E é esta unidade que hoje nós cristãos católicos somos chamados a viver em casa devido a esta pandemia. Unidade na oração, unidade na intercessão e na busca de perseverança, ou seja, na busca da perseverança e da confiança em Deus. A leitura do trecho de Ezequiel que nós ouvimos hoje nos apresenta um Deus amoroso, um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia, que vem em auxílio do seu povo, que quer reunir seus filhos e uni-los em uma mesma causa, que é a causa do reino de Deus. Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações, para onde foram. Farei deles uma nação única e os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Meu servo Davi reinará sobre eles e haverá um único pastor. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Assim como um pastor que tem 100 ovelhas, e no momento que uma das ovelhas se desgarram do rebanho e foge, o pastor é capaz de deixar as 99 ali no redil e ir atrás daquela que se perdeu. É desta forma que Deus faz isso conosco hoje. Ele vai ao encontro de cada um de nós e nos chama à conversão, nos chama à fidelidade ao Evangelho do Senhor e nos chama a vivermos esta esperança e esta confiança. A partir da profecia de Ezequiel e do Evangelho de hoje, podemos perceber uma íntima ligação. São João nos diz: não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira? Veja, no Evangelho de João, nós podemos perceber essa íntima ligação com a leitura de Ezequiel. A intenção de Caifás era desfazer-se de Jesus Cristo para salvaguardar os interesses políticos de Israel, do seu povo naquele tempo. Mas, no plano de Deus, é por meio da morte de Jesus, o acontecimento maior para nós, que nos traz esta salvação e a libertação, por meio do derramamento do sangue de Jesus, nós somos lavados e purificados do pecado, e é por meio da morte de Cristo na cruz, que esta unificação, que esta promessa de Deus de reunir o seu povo em um só coração, em uma só alma, está acontecendo. Veja, o plano de Deus é diferente, porque por meio da morte de Cristo, não existe outro acontecimento como esse, que alcança todas as nações e todos os povos e todos os homens. Pela salvação, ou seja, foi pela salvação da humanidade que Cristo derramou seu sangue, e é por meio da sua morte que dependerá a salvação espiritual de Israel, mas também de todas as nações.
Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, todos nós, todos os homens, seremos e somos purificados dos nossos pecados. Mas para que eu possa participar desta purificação, desta salvação, eu preciso aderir ao projeto de Deus, aderir ao Evangelho, aderir à vontade do Senhor, aderir à pessoa de Jesus Cristo, querer e aceitar esta salvação. Jesus morto e ressuscitado será o único rei e pastor que reunirá todos os homens em um só povo. É este o elemento que une o Evangelho à primeira leitura. A congregação dos filhos dispersos, a união dos filhos de Deus. Jesus oferece a sua vida para que isto aconteça. Jesus oferece a sua vida para nos salvar e nos libertar dos nossos pecados. Jesus, ao oferecer a sua vida por nós, além de dar uma prova muito maior do que qualquer um de nós poderia dar, porque nós somos incapazes de dar a vida pelo outro, mas no momento que Jesus oferece a sua vida por nós, Ele dá uma prova de amor sem igual, a prova de amor de Deus para com a humanidade. E atraiu para si os que viviam dispersos pela ignorância e pelo pecado. Portanto, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, nós somos lavados e purificados e somos congregados em um único povo, em um só coração, em uma só alma. Que nós possamos almejar a santidade de vida, porque é por meio da nossa fidelidade na vida de oração, na oração pessoal diária, na oração em família, vivendo a Eucaristia, onde você estiver pela TV, pelos sistemas de comunicação que nós disponibilizamos, é por meio da nossa fidelidade, da nossa intimidade para com o Senhor, que nós iremos experimentar toda esta graça. Porque o Senhor nos ama, o Senhor nos quer salvar, ou seja, o Senhor quer a nossa salvação, porque Ele nos ama e Ele quer que nós sejamos santos e santas para podermos participar da sua glória e da sua ressurreição, porque Ele é Rei e Pastor, verdadeiro Rei e verdadeiro Pastor, que nos cura, nos liberta e nos restaura. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos agora para o nosso ofertório. Que você possa ofertar a sua vida, o dom mais precioso que Deus nos deu. Mas também você que está em casa, você pode acessar o site clube.cançãonova.com e ali tem as diversas formas de você contribuir conosco. Nós necessitamos da sua contribuição para que possamos continuar chegando até a sua casa, levando a celebração da missa e toda a evangelização que nós, Canção Nova, propomos pelos meios de comunicação. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.